Guardar a carta. Se o número for par, deixa eu apagar e fazer o desenho de novo. Novamente, olhando de frente. Se esse for o raio da primeira zona de Fresnel e esse for o raio da segunda, aqui o O2, e aqui for o raio da terceira, e assim por diante, aqui está o anteparo opaco, esse é o tamanho do orifício. Esse cara daqui é A, é o raio do orifício, certo? Dependendo de onde esteja o ponto Z, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ou uma fração da primeira. Se eu ficar muito longe, por que quando eu estou muito longe, eu não tenho nenhuma zona de Fresnel completa? Porque se você estiver muito longe, a luz que passou por aqui, ou a luz que passou por aqui, cara, imagina esse ponto lá no bloco, sei lá o quê, lá no bloco A. Vai ter alguma diferença apreciável? Da distância que veio por cima por aqui? Praticamente a mesma coisa. Por isso é que se você está muito longe, mesmo que você vá até a borda, ainda não conseguiu gerar nem essa diferença de caminho. Então, não tem como ter interferência destrutiva, só tem luz se somando com luz e dando luz. Por isso aqui, se for orifício, luz incidindo normalmente, para quem está muito distante, está claro. Agora, quando você vem trazendo o ponto para cá, pega um ponto bem pertinho aqui. Puxa, essa distância é apreciavelmente diferente dessa distância, concorda? Então, à medida que eu vou subindo aqui, eu posso começar a gerar diferenças de caminho, de lambda sobre 2, lambda, 3 lambda sobre 2 lambda e assim por diante. Tá certo? Então, eu vou tendo várias zonas de Fresnel. Agora, respondendo a sua pergunta. Imagine que o meu A fosse só até aqui, ó. Imagine que o raio coincidisse com esse O2. Tá certo? Então, aqui é o opaco e aqui o orifício. E eu estou no ponto, e quando eu calculo aquela diferença de distância, eu verifico que quem vem por aqui dá lambda sobre 2 diferente de quem vem pelo centro. E quem vem lá pela borda, na última julgamento na borda, tem uma diferença de lambda. Então a diferença desse para esse, o cara que passou por aqui, difere de quanto? Lambda sobre 2. Então, eu tenho que somar todo mundo. As ondas que vieram, cada elementozinho aqui de área, esse orifício, é uma fonte de onda secundária lá de Roy. E você vai ter que somar esses caras. Só que você vai somar de uma maneira esperta. Em vez de somar o que veio aqui pelo centro, com o que veio por esse primeiro anelzinho, com esse segundo, você vai somar diferente. Vai pegar o que veio pelo centro, o que vem por um anelzinho bem pequenininho aqui assim. Esses caras estão defasados de π, que corresponde a uma diferença de caminho de lambda sobre 2. Pega o outro anelzinho mais para cima, com o outro anelzinho mais para cima aqui. Eles continuam defasados de π. Até que você pega o último chegando no final da primeira zona de Fresnel, o último chegando no final da segunda zona de Fresnel. Eles continuam defasados de π. Então foi uma maneira esperta de somar todo mundo. Que aí dá o quê? Escuridão. Aí você fala, caramba, que coisa interessante. Eu sei continuar calculando as zonas de Fresnel? Sabe. Eu não fiz, mas é trivial, porque no fundo é só fazer geometria com esses caras e botar um Nzinho aqui, para saber a enésima, o enésimo raio lá da zona de Fresnel. Então eu sei. Isso está feito, Moisés dá isso aqui, tá bom? Pois bem, então você pode saber dar raio conhecido do lambda e conhecido a distância Z, você pode saber quantas zonas de Fresnel tem. Se quando você botar 10 aqui e
ficar exatamente igual ao raio, tem 10 zonas de Fresnel. Se quando você puser 9 ficar igual ao raio, tem 9. Mas 9 pode ficar menor, 10 pode ficar maior, aí você vai dizer que tem 9 zonas e uma fração da 10. Cara, isso não queima na minha cabeça. Mas como cada zona é definida de tal forma que a diferença de percurso daqui para cá é lambda sobre 2, então daqui para o final para a terceira é lambda sobre 2, para a quarta, lambda sobre 2, e assim por diante. Então, sempre que você tiver um número par, essa zona, quando você for somar, essa zona cancela com essa zona cancela com a outra com a outra, e assim por diante. Então, se tiver um número par de zonas de Fresnel, escuridão. Se tiver um número ímpar, imagine 3. A primeira cancela com a segunda e a terceira só sobrou luz dando luz, não tinha ninguém para cancelar. Então, ímpar vão estar os máximos, par estarão os mínimos. Mas repito, isso que eu estou falando só acontece em regiões relativamente próximas. Esse próximo não é grudadinho aqui não, mas é um próximo que você tem várias zonas de Fresnel. Saber quantas zonas de Fresnel tem é você pegar o raio e comparar. Pega esse volume, o volume é igual ao raio de lambda sobre C. Se esse cara já for muito maior do que o raio, você não tem nenhuma zona de Fresnel. Então você está no regime de Fresnel. Entendeu? Se esse cara já não for muito maior que esse, for bem menor, ou uma fração, você já vai ter várias zonas de Fresnel. Tá certo? Isso é uma discussão que eu fiz qualitativa, mas que é muito importante. Tá? Deixa eu só voltar para trás para falar que tem essa classificação de fração de Fresnel e de fração de Fraunhofer. Olhando se tem letra do quadro aqui, certo? E, bom, eu discuti bastante, não vou ficar escrevendo aqui, só vou dizer que a de Fraunhofer é muito distante. Esse muito distante, basicamente é o seguinte: não há nem uma zona de Fresnel completa. Essa discussão está no Moisés, eu não vou cobrar na prova, então eu vou ficar gastando tempo agora escrevendo tudo que eu já falei. Está gravado aí, você pode ver. Eu quero só falar desse princípio de Huygens-Fresnel. Princípio de Huygens-Fresnel. Bom, nós já estamos fazendo um modelo escalar para luz, tá? Como já estávamos fazendo na interferência também, então, e modelo escalar para luz, com luz monocromática, tá certo? E o que o princípio de Huygens-Fresnel diz é o seguinte: olha, basicamente diz 3 coisas. Uma delas é que as ondas secundárias que o Huygens falava são esféricas. Cada pontinho da frente de onda antiga gera uma onda esférica. É isso que o Huygens dizia. As ondas secundárias esféricas são coerentes porque se originam de uma mesma frente de onda.
tá certo? Chegou uma frente de onda, e frente de onda é superfície de fase constante. Então, são fontes coerentes, podemos fazer interferência com ela. Depois, o que o Rogers vai dizer, o que o Fresnel vai dizer, é que você tinha lá a onda que chegou, passou aqui nesse intervalo opaco, tinha um orifício. Ele vai dizer que cada elemento aqui desse orifício, ele vai, num dado ponto B, ele vai fazer a interferência, já que elas são coerentes, ele vai fazer a interferência dessas ondas secundárias, esféricas. E terceiro, ele vai dizer o seguinte, olha, a onda estava chegando assim, caramba, deve ter muita luminosidade para cá. Eu não devo esperar muita luminosidade para lá. Quanto maior o desvio, mais fraquinho deve ser, mais fraquinha deve ser a intensidade. Isso é bem razoável também, está de acordo com o experimento. Então ele inseriu o que a gente vai chamar de fator de obliquidade. Então eu vou pegar essas três coisas e vou escrever vou montar uma fórmula matemática, que acho que é a penúltima fórmula que eu vou escrever na aula de hoje, e que não cai na prova, mas pelo menos vocês ganharam uma discussão qualitativa e semi-quantitativa, porque eu vou botar uma fórmula com a qual vocês poderiam começar a ler mais coisa para fazer contas se vocês quisessem. Então vamos tentar matematizar o que está aqui. E essa matematização é escrita da seguinte maneira. É fazer interferência, só que em vez de ser de duas fontes, de infinitas fontes. Em vez de ser uma soma de dois termos, vai ser o quê? Uma integral. Quem são as fontes? Que lá no Yang eram só duas. Aqui as fontes, pega esse orifício e divide em elementos de área desimais. Isso vai ter que integrar. Então, tentando fazer mais uma vez o desenho aqui, tem um orifício, está exagerado o desenho. Eu tenho, por exemplo, aqui é o intervalo opaco, e aqui é o orifício. Aqui está a minha origem. Eu tenho que pegar esse orifício que está aqui, a onda chegou aqui por trás. Ela vai passar por onde tem o orifício. Então eu vou pegar um elemento de área aqui. Vou chamar esse cara de D sigma linha. Eu vou tentar usar a notação do Moisés só para quem quiser olhar o Moisés. Mas de repente isso aqui não vai cair. E agora eu tenho, por exemplo, a onda estava chegando assim. Então aqui seria a direção de máxima intensidade dada pela ótica geométrica, tá legal? Seria um vetorzinho normal aqui, a frente de onda que chegou. Pois bem, eu tenho esse vetorzinho R', e eu quero, por exemplo, eu quero a intensidade luminosa num ponto P, que poderia estar no eixo. Esse orifício poderia ser circular, como que a gente ficou discutindo ali também. Aqui é bem genérico, tá? Um ponto P qualquer. O que diz o princípio de Rogers-Fresnel? Ele vai dizer que cada carinha daqui gera uma onda esférica e eu vou somar essas ondas para ter a onda resultante. E depois é que eu calcularia a intensidade, tá certo? Lá no nosso modelinho escalar, a gente teria o seguinte, que o nosso psi de RP, ele seria, olha, vou usar uma letra estranha, repito, que o Moisés usou só para facilitar, caso alguém vá ver o Moisés. Ele usou a letra Mi, elevado a menos I ômega T. Certo? Então, ó, é monocromática, outra simplificação.
proporcional a esse μ ao quadrado. Como nós fizemos anteriormente, só que eu usei, acho que o próprio psi aqui, tá? Isso aqui é a amplitude resultante. Então, você quer saber o seguinte: qual a amplitude da onda aqui? Primeiro vamos escrever a amplitude da onda que sai daqui. Ora, se esse cara é o RP, esse cara daqui é RP menos R', tá certo? E eu vou usar uma notação agora também, que está no Moisés. Normalmente, R para a gente é o que sai da origem. E R sem ser R' é o módulo desse cara. O Moisés vai usar, e é comum os livros usarem assim, Rzinho como sendo o módulo desse cara. Ou seja, o Rzinho é o que sai de cada elemento de área daqui, tá legal? Então, eu quero saber a amplitude infinitesimal, a contribuição desse elemento infinitesimal. Ela dá uma amplitude infinitesimal lá no ponto P. Isso aqui é um PMI de P, ou de R, se vocês quiserem. E aí o que diz o princípio de Huygens-Fresnel é o seguinte: olha, é uma onda esférica. Onda esférica tem essa cara, E elevado a IKR sobre R. Só que esse R é a distância da fonte até o ponto. Então esse R é a distância desse elemento genérico até o ponto P. Esse cara, ele é proporcional, vamos chamar esse ponto aqui de P', ele é proporcional à amplitude da onda no ponto P'. Claro, o que chega lá tem a ver com o que chega aqui. Se chega muito aqui, chega mais lá. Se chega menos aqui, chega menos lá. Então é razoável que tenha a ver com esse cara, seja proporcional ao elemento de área. Quanto maior esse cara, maior a contribuição. E de acordo com o Fresnel botou à mão um fator que depende desse ângulo aqui, ó, reta linha. Se o cara está bem na direção da normal aqui, deve ter muita luz. À medida que vai vindo para cá, deve ter menos luz. E o Fresnel ainda disse, olha, quando o θ' é 90 graus, ele é zero. O Fresnel ainda disse que esse fator de obliquidade deve ser uma função monotonicamente decrescente, indo a zero quando o θ' for π sobre 2. Bem razoável. Se você quer agora a amplitude toda, eu devo fazer o quê? Somar o carinha que mandou onda daqui, 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 daqui. Como é que eu faço isso? Integro. Então, a gente vai integrar em que região? Vou chamar de sigma a região que é dessa orifício, tá bem? Então, desculpe a bagunça aqui, mas a amplitude resultante no ponto P, ela é integra sobre todo o orifício. Então está aqui o elemento de área do orifício, desse paninha, tem um fator de obliquidade, tem a amplitude que chega no ponto P' e é uma onda esférica que sai daquele elemento. Então essa fórmula é que é chamada de princípio de Huygens-Fresnel. Ela já diz muita coisa para a gente, ó. Cada elemento de área lá do orifício é fonte de uma onda secundária. Huygens, só que agora está mais matematizado. O Huygens falava isso, falava de pivôtório. O Fresnel veio e botou, é uma onda esférica que sai proporcional à amplitude que chega e tem um fator de obliquidade. Então já matematizou muito mais. Com isso ele foi capaz de fazer várias contas. É claro que
ele precisou descobrir quem é essa função. Tá? A hipótese do Fresnel é que fosse uma função monotonicamente decrescente, entendeu? E tal que esse cara vai a zero quando o θ' vai a π sobre 2. E eu não vou mais prosseguir com esse tipo de análise, mas o Moisés segue e consegue chegar a uma expressão por esse cara, e uma função que tem essas características é o cosseno. O cosseno é máximo em θ' igual a zero, você também quer que ele seja máximo em θ' igual a zero, e é zero para π sobre 2. Então esse cara vai ser alguma coisa vezes cosseno de θ'. E essa alguma coisa dá para calcular usando os argumentos de zonas de Fresnel, não sei o quê, que eu não quero entrar nisso agora. Mas eu quero só que vocês entendam essa expressão. Vocês estão simplesmente dizendo o seguinte: olha, que sacação legal do Fresnel. Todo mundo que chega aqui está em fase, porque veio de uma frente de onda. Então são fontes coerentes. As tais ondículas do Huygens, que dizia que cada carinho daqui gerava uma nova onda secundária, esses caras, eles são fontes coerentes. Eu posso fazer interferência com eles. Aí o Fresnel falou: então, vamos supor isso, vamos interferir nesse ponto para depois calcular a intensidade. Soma primeiro, eleva ao quadrado depois. Soma primeiro, está aqui, ó. Somamos ondas esféricas secundárias que tem um fator de obliquidade, porque o desvio tem que morrer. Muito desvio deve ter pouca intensidade, tá certo? O próprio limite da órbita geométrica já te pede algo assim, que esse cara seja uma função máxima na direção normal e que zere para 90 graus, tá certo? Então isso aqui é bem razoável. Existem várias outras coisas a serem feitas, mas eu não vou seguir. Eu quero só fazer mais uma coisinha. Me diga uma hora, por favor. 11h40. 11h40. Achei que eu fosse terminar isso às 11h. Mas eu quero falar isso muito rápido agora. Pulando. Então aqui, ó. Salto gigante. Embora a conta que eu vá fazer aqui pareça super simples, ela esconde sutilezas terríveis. Mas eu quero só que vocês tenham um número na cabeça. Então, vou pegar um exemplo. Fenda única. É como se vocês pegassem uma fenda, um anteparo, e cortem ali uma fenda. Tá? Então, minha mão é anteparo opaco, e tem aqui uma fenda por onde a luz pode passar. Só isso. E eu estou olhando aqui, ó, um corte. Anteparo. Está exagerado no desenho também. E esse cara daqui, ó, acho que o Moisés chama de 2A, então vou chamar de 2A para a gente não. Pois bem, o que acontece é que chega a onda, de acordo com o Huygens Fresnel, não passa por aqui, não, e eu tenho que pegar os elementos daqui, essas tirinhas. Mas imagine só um elemento aqui. Dividam isso aqui ao meio e olha só que coisa interessante. Vocês vão ter aquele padrão que eu já falei e a gente quer descobrir aonde é esse primeiro mínimo, tá bem? Eu quero descobrir aonde está esse cara aqui. Esse cara tem que ser interferência destrutiva de todas as ondículas de Fresnel, certo? As ondículas de secundária de Huygens, certo? Então, que tal, já que eu tenho que somar todo mundo, eu vou bolar a seguinte coisa. Vamos dividir em duas partes aqui e vamos supor o seguinte, olha só que coisa esperta. Se o que sai daqui até aqui e o que sai daqui até aqui, se esses dois tiverem uma interferência destrutiva,
se esses dois tiverem uma interferência destrutiva, esses dois logo abaixo também terão. Abaixo, abaixo, abaixo. Quando o meu dedo chegar aqui, o outro dedo chegou ao final. Então, se eu impuser a condição de que o do extremo e o do meio tiverem uma interferência destrutiva, todo mundo vai ter uma interferência destrutiva, concorda? Uma coisa parecida lá com aquelas zonas de Fresnel, não é? E quando que esses caras têm uma interferência destrutiva? Olha, isso aqui vale A, que eu chamei de 2A tudo, e esse ângulo θ, eu vou chamar de θ1, porque é 1 de primeiro mínimo, tá bem? E qual é a diferença de caminho entre o cara que saiu daqui e o cara que saiu daqui no meio? Vou tentar desenhar uma outra coisa, cor de luz, tá bem? Qual é essa diferença de caminho aqui, gente? É bem em cima. Pô, isso tem que saber porque cai na prova, né? Oi? A sendo θ. Então, qual é a condição para primeiro mínimo? Primeiro mínimo. E ele vai te dar o tamanho do máximo central. Então, vamos lá. Primeiro mínimo. A sendo θ igual a lambda. Lambda sobre 2. Lambda sobre 2. Θ1, eu chamei de θ1. Logo, sendo θ1 igual a lambda sobre 2A. Ou θ1 igual a lambda sobre 2A, se esse cara for pequenininho. Ok? Olha o que eu tinha falado antes. Na difração, os desvios, quase, né, cara? Os desvios são da ordem de lambda sobre A, sobre a dimensão de, tá certo? Então, primeiro mínimo, esse ângulo que está aqui, ele é tal que seno dele é lambda sobre 2A. Okay? Isso aqui, gente, só isso aqui, isso cai na prova. Só isso da aula de hoje, tudo que cai na prova é toda a parte qualitativa. O que é difração? Difração, desvio da luz. Todo o papo qualitativo, mas saber que os primeiros desvios são pequenos, são da ordem de lambda sobre a dimensão típica do orifício, certo? Em particular, para fenda única, o ângulo do primeiro mínimo é dado